Com a palavra, a diretora secretária-geral da OABMG e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, doutora Helena Della Mônica. Bom dia a todos e a todas. Em nome do nosso presidente, Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves, gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes nesse Congresso Internacional de Tráfico de Mulheres e Exploração Sexual. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. José Manuel Lázaro Uriol, coordenador da Pastoral da Mulher de Belo Horizonte, o excelentíssimo senhor palestrante, Dr. Joelson Dias, ministro do TSE, e, além de tudo, a transcendência maior dele é que é nosso amigo, é um parceiro, é uma pessoa que está sempre disponível para nos atender. Então, é isso que o caracteriza, é a melhor característica dele, essa disponibilidade de atender o outro, de estar participando e de estar colaborando com o seu conhecimento. A Vossa Excelência, o nosso muito obrigada. A excelentíssima senhora supervisora provincial do Instituto das Irmãs Oblatas, irmã Olga Colipe, o excelentíssimo senhor vice-presidente, que está aqui presente, gostaria de cumprimentá-lo, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, doutor Nilmário Miranda, muito obrigado por vossa honrosa presença. O excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos da OABMG, doutor William Santos, a nossa querida presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Lúcia de Oliveira. Cumprimentar também a nossa excelentíssima vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada de Belo Horizonte, doutora Sara Campos. Cumprimentar também o excelentíssimo senhor vigário episcopal para a Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte, padre Francisco Pimenta. Também agradecemos a excelentíssima coordenadora dos Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, doutora Luciana Querpaldi. E gostaria também de registrar aqui a presença da doutora Cláudia Rocha, e excelentíssimo presidente também do Comitê Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas do Estado de Minas Gerais, doutor Betinho Duarte. E dizer o seguinte, nós estamos aqui para ouvir as pessoas que vieram trazer os seus conhecimentos, as suas experiências. Então, eu vou me limitar a cumprimentar todos, em nome do nosso presidente, doutor Luiz Cláudio da Silva Chaves, e em nome de toda a nossa diretoria, da qual faço parte, na qualidade de secretária-geral, e dizer o seguinte, o mais importante de um evento não é só nós nos reunirmos, ouvirmos os conhecimentos das pessoas. O mais importante é o resultado que ele traz, porque palavras ao vento não resolvem nada. O que nós precisamos é de ações concretas. Então, eu espero que nesse momento aqui, que pessoas verdadeiramente interessadas estão participando, que nós todos possamos, no final desse evento, verificarmos de tudo que foi dito, de tudo que foi colocado, de todas as experiências vividas, o que isso concretamente traz para nós. Porque o conhecimento das pessoas, ele tem que transcender a simples vaidade de eu ser essa pessoa. Ele tem que ser luz, e a luz do conhecimento é como diz na Bíblia, né, padre? Ele sabe melhor do que eu. Luz não é para ser colocada debaixo da cama ou de um lugar que ela não possa iluminar. Então, que nós todos que aqui estamos, com boas intenções, com boas experiências, com conhecimentos, que nós possamos transformar todo esse momento em uma coisa concreta que vai realmente fazer o diferencial nesse assunto que é tão importante para a dignidade das pessoas. Então, sejam todos bem-vindos e, para não perdermos mais tempo, vamos dar continuidade. Muito obrigada. Com a palavra, o coordenador da Pastoral da Mulher de Belo Horizonte, doutor José Manuel Lázaro Uriol. Bom dia. Em nome da Pastoral da Mulher, vinculado à Região Oblata, quero dar as boas-vindas e apresentar estas ações do projeto Diálogos pela Liberdade, em parceria com o Escritório das Nações Unidas contra o Crime Organizado, criado para sensibilizar contra o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, além de realizar ações de prevenção, debates e encontros para formar agentes multiplicadores. O tráfico de pessoas é um dos temas que mais afrontam a dignidade humana e é uma das mais graves violações dos direitos humanos que acontecem no mundo. Trata as pessoas como coisas, como mercadoria, e as vítimas diretas, na generalidade dos casos, são mulheres em situação de extrema vulnerabilidade.
Pastoral da Mulher de BH e a Rede Oblata, o Instituto das Irmãs Oblatas, desde suas origens, tem trabalhado pela defesa da vida e dignidade das mulheres mais injustiçadas. E desde estes últimos anos, vem trabalhando também no enfrentamento ao tráfico de pessoas e à exploração sexual. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos e todas nesta manhã, tão importante para a realização dos direitos humanos. Especialmente gostaria de agradecer às pessoas que aceitaram gentilmente o convite para estar aqui. Agradecer também à excelentíssima doutora Helena de la Mónica, que autorizou o uso deste espaço e colaborou conosco na organização. E uma palavra de carinho vai também para a equipe da Pastoral da Mulher, para os integrantes da Rede Oblata e para os funcionários aqui da OAB, que mostraram muito de novo e profissionalismo para organizar este encontro. Passaremos à apresentação do primeiro palestrante deste painel com o tema O Mercado do Sexo em Comum em um Mundo Globalizado. Dr. Joelson Dias é advogado, sócio do escritório Barbosa e Dias Advogados Associados em Brasília, no Distrito Federal, ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral de 2009 a 2011, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, foi integrante da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB e seu secretário na gestão 2007 a 2010. Representante do Conselho Federal da OAB no Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ambos vinculados à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Como conselheiro titular, representou também o Conselho Federal da OAB no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, entre os anos de 2005 e 2008. Foi procurador da Fazenda Nacional e servidor concursado do Tribunal Superior Eleitoral e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foi assistente da promotoria no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, em Haia, na Holanda, em 1997, e atuou como consultor na Missão Civil Internacional da Organização das Nações Unidas, ONU, e da Organização dos Estados Americanos, OEA, no Haiti, de 1993 a 1994. Com a palavra, o palestrante deste primeiro painel, Dr. Joelson Dias. José Manuel Lázaro Uriol, coordenador da Pastoral da Mulher de BH. Que vídeo simplesmente maravilhoso esse que nos apresentou a Pastoral da Mulher, juntamente também com o Instituto das Irmãs Oblatas, aqui tão bem representado pela senhora Olga. O direito é muito importante para a afirmação da nossa autonomia enquanto ser humano, para a afirmação da nossa independência, para a afirmação do nosso papel como protagonistas da história. Mas, lamentavelmente, o direito também é muito fechado, é muito inacessível, é muito hermético. Por isso que, às vezes, deveríamos simplesmente nos calar e ter como absolutamente cumprida a nossa missão. Quando nos deparamos com uma produção como essa, um relato singelo, objetivo, mas contundente, absolutamente abrangente, do dia a dia, do cotidiano, da vida dessas mulheres em situação de tráfico, dessas mulheres no livre exercício da sua autonomia, da sua independência, como prostitutas. Por isso, doutora Helena de la Mónica, sempre muito carinhosa, generosa nas suas palavras, grande nas suas realizações, receba e transmita, por gentileza, ao nosso querido presidente Luiz Cláudio, os meus mais sinceros cumprimentos pela
mais do que a disponibilização desse nosso rico espaço aqui na Ordem dos Advogados, seccional de Minas Gerais, o engajamento mesmo, isso é que é o mais importante, em uma atividade, em um programa tão rico e importante como esse, que é o de combate, o de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mais especificamente ainda de mulheres e da exploração sexual. Queria então, em seu nome, doutora Helena, cumprimentar absolutamente a todos os representantes, os integrantes dessa mesa, os que aqui se fazem presente, parabenizando-os todos por essa feliz iniciativa. Bom dia, minha gente. Esse bom dia eu quero também saudar a mesa, né? Mas vamos fazer uma coisa bem informal, mesmo porque a gente está com o tempo muito curto, né? E na realidade aqui ninguém tem a ensinar, mas nós temos que aprender também. É uma troca que a gente vai fazer. Ninguém é dono da verdade. O enfrentamento ao tráfico de pessoas está sendo construído. Então, essa troca de ideias que eu acho importantíssimo a gente fazer, com muita humildade, porque podemos errar, mas o que importa é que nós estamos juntos nessa luta. Eu gostaria, como dizia no nosso tempo, eu sou velhinha, né? O nosso querido, aquele cantor famoso, o Vandré, queria falar de flores. Mas, infelizmente, não dá para falar só de flores. Nós temos que falar de uma realidade, como já foi colocado hoje de manhã, século XXI. Não é? O homem foi à Lua, nós conseguimos superar a tuberculose, conseguimos a poliomielite, e, no entanto, nunca houve isso. Quem fala é a Organização das Nações Unidas. Nunca houve tanta gente na humanidade em situação de escravidão como existe hoje. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, são 2.800.000 pessoas vivendo na nossa sociedade globalizada em condições de escravatura. Nem na escravidão negra brasileira teve tanta gente. Também agradecer o José Manuel, né, que fez contato comigo há um tempo já, e a gente vem conversando. Agradecer a Pastoral da Mulher, né, a Secretaria Nacional de Justiça e a OAB, que nos acolhe tão prontamente, né, nesse espaço. A temática do tráfico de mulheres, né, especificamente, eu estudei o tráfico de mulheres Brasil e Espanha, mas a gente pode abordar a questão do tráfico de mulheres como um fenômeno para além da questão só da experiência Brasil e Espanha. Eu trago alguns dados que a Priscila já falou, né, mas acho que é importante só a gente contextualizar de onde vem, né, essa temática do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, falando um pouco sobre o tráfico em geral. Então, a gente tem dados de organizações internacionais que apontam lucros de bilhões de dólares por ano, né, no tráfico humano em geral. Vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, predominantemente são mulheres e meninas, né? A gente não pode esquecer das nossas meninas também. Assim como o tráfico para fins de exploração do trabalho é predominantemente masculino, o que não quer dizer que não tenhamos também mulheres que são traficadas para fins de trabalho, principalmente trabalho doméstico, né? O fenômeno do tráfico de órgãos ainda é um fenômeno muito desconhecido, e acho que faltam mais pesquisas, estudos que abordem essa questão. A Priscila falou sobre isso, né? A gente pode traficar uma mulher muitas vezes, e por isso ele torna o tráfico um crime tão vantajoso, tornando, né, o segundo ou o primeiro, não sei ainda, a gente não tem como medir isso, como um crime, uma das maiores formas de renda ilegal. Existe uma realidade, claro que não é a realidade do seminário, mas acho que a gente tem que ter um olhar, que é a questão dos meninos do futebol, né? O tráfico de meninos para fins de futebol. Isso também é uma realidade que envolve tanto o tráfico interno como o tráfico internacional. Eu sei que não cabe, mas
seria importante a gente ter muito claro os conceitos de tráfico de pessoas e de tráfico de migrantes, que são conceitos diferentes, são crimes diferentes. O tráfico de pessoas pode ser tanto interno como internacional. Ele pretende a retirada, né, da pessoa com o fim de explorá-la. E o tráfico de imigrantes, ou o contrabando de pessoas, alguns países denominam de uma forma ou de outra, ele pretende sempre a retirada externa da pessoa, né? Há um terceiro que possibilita a entrada dessa pessoa num terceiro país, mas não tem a finalidade de explorá-la no destino final. A finalidade é possibilitar a entrada dessa pessoa num país quando essa pessoa não teria condições de entrar regularmente, ou seja, ela não teria visto, ela não conseguiria visto, ela não teria documentos suficientes para poder entrar. É o que acontece muito, os latinos que querem entrar nos Estados Unidos e são barrados no México, principalmente. Boa tarde. Voy a pedir disculpas, pero voy a falar español porque mi portugués es muy ruin y voy a pronunciar mal. De todas formas, va a aparecer en portugués, van a poder seguir de ahí. Disculpen. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que me brindan para poder estar en este Congreso Internacional, sobre todo porque como Congregación de Hermanas Oblatas, como Instituto de Hermanas Oblatas, para nosotras para la familia Oblata es muy importante esta lucha, unir fuerzas en favor de las víctimas de este crimen organizado, ¿no? Que la trata y el tráfico de mujeres para la explotación sexual. Yo un poco les voy a hablar de lo que es el panorama a nivel congregacional, más bien, ¿no? Si bien muchas y muchos de los que están aquí seguramente ya conocen el origen de nuestra congregación, fue a raíz de este contacto que tuvo con las mujeres en situación de prostitución que tuvo José María Benito Serra, que sintió ese fuerte llamado a hacer algo por ellas, ¿no? Como decía, si nadie me ayuda, yo solo les abriré una puerta. Y la invitó a la que era entonces señorita Antonia María de Oviedo y Chontal, que luego durante 6 años comenzaron este trabajo con las mujeres en España, en Cienpozuelos. Surgió la vida de la congregación. Primero surgió la misión de trabajo con las mujeres y luego ya surgió la congregación o el Instituto de las Hermanas Oblatas. Esta congregación fue creciendo y estamos en diversos países, aproximadamente 15 países, y esto nos posibilita también este contacto de establecer lazos, porque la movilidad humana precisamente traslada a las personas de un lado al otro, y el hecho de estar presente en tantos países también de alguna manera es algo a favor, ¿no? de nuestro trabajo. En este año justamente estamos cumpliendo 150 años de aquel comienzo, allá en 1864, cuando la primera mujer que recibieron los fundadores, que fue en Cienpozuelos, Madrid, en España, era una mujer francesa que ejercía la prostitución y estaba internada en el Hospital San Juan de Dios. O sea que desde el inicio, digamos, ya estaban abiertos a recibir mujeres que habían sido
desplazadas o movilizadas en este ejercicio de la prostitución. La familia Oblata frente a la trata de personas. Nuestra congregación, el año pasado, en el 2013, tuvimos el capítulo general y las hermanas definimos que la congregación se siente urgida a vivir proféticamente la misión y a dar respuestas creativas a las nuevas llamadas procedentes de los proyectos que se llevan a cabo o de otras realidades que reclaman la presencia oblata. Apostamos y nos implicamos en proyectos que apoyen y acompañen a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución o trata con fines de explotación sexual, incidiendo en las causas estructurales que las generan y que no pueden ser asumidos por otras instituciones o personas. Esto que decía, no como que es a nivel general de toda la congregación. Estamos apostando por este acompañamiento a las mujeres. Luego, a nivel más cercano, digamos, nosotras componemos una provincia que lleva el nombre de Santísimo Redentor y que abarca los países Angola, Argentina, Brasil y Uruguay. Digamos que en la provincia tenemos como una circulación de la comunicación mucho más fluida a nivel de estos 4 países. Luego algunos datos sobre la situación de la trata y la explotación sexual en los países del Mercosur. Encontraba que Naciones Unidas sostiene que al menos 2 millones de mujeres y niñas son traficadas cada año para someterlas a la prostitución, esclavitud o servidumbre. Bueno, muchas gracias por estar acá, por compartir este momento. Me disculpo también por el español, pero es de la mejor manera que puedo contarles algo de lo que estamos trabajando. Contarles que lo solicitado fue comentar algo sobre Uruguay, así que va a ser muy sintético, datos muy generales, y luego un poco de prevención y asistencia a las víctimas. Entonces, como ven ustedes, Uruguay es un país muy pequeño en comparación a Brasil, Argentina, que está un poco en esta zona, con 3,5 millones de habitantes, que tiene concentrada toda su población en la capital y área metropolitana, que serían en 3 estados o departamentos. Limita con Brasil y con Argentina. Para plantearles algo de lo que oficialmente se conoce en Uruguay, es a partir de un diagnóstico que se hace para las ministras del Mercosur en una reunión del 2012. Es allí donde Uruguay hace un relevamiento desde el Estado para conocer la realidad. Se da cuenta el país que no conoce en qué situación está la trata, tampoco la magnitud de este fenómeno en el país, y el Estado se centra sobre todo en crear una política pública para el combate a la trata. Es así que a partir del 2008, muy recientemente, como ustedes ven los pasos que se está dando a nivel país, se crea una mesa interinstitucional que en ella participan todos los ministerios, o la mayoría de ellos, más la red de organizaciones no gubernamentales que trabaja contra la violencia, y una ONG que trabaja con explotación sexual infanto-juvenil, y nuestro programa de atención Casa Abierta. Las investigaciones en general en Uruguay se han realizado con niñas, niños y adolescentes. No se conoce la realidad de las personas de 18 años en adelante, y
y entonces los datos que se manejan realmente no reflejan la magnitud y son muy mínimos. En este estudio del 2002, en realidad, el estudio plantea que Uruguay es un país de origen. Un poco actualizando esa información, hoy puedo decir que Uruguay está como los otros países a nivel mundial, siendo con las características de tránsito y de destino también, principalmente de tránsito, porque cuando se empezaron haciendo los mayores controles por la migración en Argentina o en Brasil, facilitaba que las personas fueran traficadas para Uruguay como previo a la salida al exterior de Europa o Estados Unidos. Entonces se fue convirtiendo en país de tránsito y actualmente por la migración, que es muy reciente en Uruguay, también es país de destino. Bueno, como mis compañeras también voy a hablar en español, así que les pido disculpas. Bueno, primero voy a contar la experiencia en Puerta Abierta acerca del acompañamiento a mujeres víctimas de trata. Si bien Puerta Abierta hace 20 años que trabaja con mujeres en situación de prostitución, desde el 2008 al 2010 hicimos la experiencia de un hogar refugio donde venían adolescentes, en su mayoría, que habían sido rescatadas en los allanamientos de los prostíbulos. Estas chicas eran derivadas a través del Ministerio de Acción Social de la Nación y el Ministerio del Interior. Durante los días que las chicas permanecían en el hogar, nosotras las acompañábamos. Las chicas tenían problemas de salud, así que las llevábamos al hospital para que se hagan los estudios necesarios. La acompañaba una psicóloga, una trabajadora social. El hogar no funcionaba todo el tiempo, sino que se abría exclusivamente cuando recibíamos la llamada de una chica o dos o más que iban a llegar. Nos organizábamos desde el equipo de Puerta Abierta como también de otros proyectos de las hermanas oblatas, y entre laicas y hermanas nos organizábamos y acompañábamos a las chicas durante ese tiempo. Mientras las chicas estaban en el hogar, recibían también el acompañamiento de abogados y trabajadores sociales del ministerio que la ayudaban hasta que ellas hacían su declaración en el juzgado. Como las chicas eran menor de edad y por la ley, una vez que habían declarado, debían volver a su hogar, ese tiempo de permanencia nosotros estábamos con ellas y luego que iban a declarar ya no teníamos más contacto. Algunos de los trabajos que teníamos que hacer con las chicas era crearles hábitos, ya que durante el tiempo que habían estado recluidas les habían cambiado el horario del sueño, dormían de día, vivían de noche, no comían, no tenían un trato entre ellas. Así que todas esas costumbres que por ahí para nosotros son normales, las chicas no las tenían y teníamos que trabajarlas. También algunas de las cosas que ellas pasaban era que estaban muy temerosas, no tenían confianza, vivían mucho miedo, así que también teníamos que trabajar eso con ellas. Bueno, primeiro presentar o Centro de Día Oblata Somencer, onde traballamos. Este é un programa especializado para mulleres que exercen a prostitución e que son víctimas de tráfico para fins de explotación sexual. A pesar de que o centro é fundado no 1989, como pon aí, as oblatas xa levan desde 1907 traballando na cidade de Ferrol.
Este é un dato importante, sobre todo para os que formamos parte da familia Oblata, por así dicilo, porque é unha das primeiras casas que fundan as Oblatas logo de se constituir como congregación. É unha das primeiras que montan fora de Madrid. E desde ese ano traballan na situación de Ferrol. Ali chegan reclamadas pola Xunta de Trata, que era unha entidade que xa existía daquela na España para tratar de loitar contra a situación de explotación sexual e a trata de persoas. Nos falamos trata tamén, cando vos dicides tráfico de persoas, nos dicimos trata, vale? Para loitar contra a trata, debido a que Ferrol, despois velemos lo mellor, é un porto de mar, é un porto moi importante na España, daquela ainda era máis, posto que supoñía que era a porta de entrada de moita mercadoría, entre elas, lamentablemente, persoas, para o resto de Europa. A máis, é unha das bases militares navais máis importantes da España, e entre todo o traxego de militares e todo o traxego de comerciantes, pois ali creábase un importante mercado de persoas en canto para a venta para sexo, vamos. E este centro, o noso centro, a partir de 1979, xa entramos a traballar ali persoas, digamos, fora das religiosas, que trataban un pouco de darlle un novo aire a ese traballo que estamos realizando coas mulleres, non? O obxectivo do centro é traballar para a recuperación plena da muller, prácticamente eso. E eso consideramos que debe ser a través de 4 pilares, que é desenvolver a súa autonomía persoal, desenvolver un cuidado e atención da saúde integral, a partir de aí acabar a plena integración sociolaboral, tamén, por suposto, sensibilizar a sociedade en xeral da realidade da prostitución e das vítimas de trata. O noso territorio interesado, para localizarse un pouco, é como falou pola maña Verónica, é a Galiza, aí no noroeste, e como vedes, ali na costa, aí estamos aí, é unha comarca pequeniña, creo que son, teño aquí apuntado, 11.897 km cuadrados, comparado cas cousas aquí de Brasil é mínima, porque todo é grande, e a poboación é de 186.205 habitantes. Tamén é moi pouco comparado con calquera cousa de Brasil, pero é o que hai. E é importante coñecer que, a pesar de que é unha rexión pequena, con poucos habitantes, por así decirlo, en comparación co que coñecedes vos, é moi importante coñecer que neste entorno hai un gran número de empresas, hai un montón de polígonos industriais, un montón de mercadorías, porque o porto de Ferrol sigue sendo importante a hora de importar mercadorías, chegan moitos barcos ali de mercantes, sigue estando o exército instalado ali, hai unha importante base naval, a máis hai uns importantes estaleiros, non sei se deixas importantes estaleiros, e todo eso fai que, aunque a poboación non é moi grande, nesa comarca sí que haxa un traxego de persoas importantísimo, que poden duplicar ou triplicar incluso a poboación. Soen ser persoas homes, e soen ser homes que van sós, e esos son claramente posibles clientes de prostitución. Bueno, en canto á situación, os datos do ano pasado, para que vos des unha idea, no ano 2013 contactamos cun total de 354 mulleres, que, repito, comparado cos números de Brasil son poucas, pero no número xeral de Galiza ou de España son moitas mulleres. E desas mulleres, 159 son brasileiras, o que representa casi o 45%, me parece. No noso caso, a muller brasileira sigue sendo mayoritaria exercendo a prostitución, son o maior número de mulleres que chegan aos clubes e apartamentos de prostitución. E hai que sinalar que desas 159, 126 nelas recoñécense claros indicadores de trata. Por exemplo, non teñen o pasaporte, non coñecen o idioma, moitas non sabían onde estaban localizadas, non tiñan nin idea nin que estaban no norte de España, nin no sur, nin nada. Non teñen control dos seus cartos, entón son claros indicadores de que poden ser víctimas de trata ou de que son víctimas de trata. Obrigado, Roberto. Teremos despois posibilidade de preguntar, mas vamos pasar a palabra a Verónica para que tamén nos ilumine sobre este tema das víctimas do tráfico brasileiras en España. Obrigada, José Manuel. De novo, é um prazer estar aqui e poder ouvir o Roberto falando galego. Eu não sei se a apresentação, o rapaz não colocou.
Não sei se ele está lá em cima, acho que ele não está. Eu vou introduzindo, não tem problema. Quando o José Manuel fez a proposta, né, para que eu voltasse no período da tarde, eu disse que seria um prazer, né, voltar a falar sobre a questão do perfil das vítimas. E aí eu propus a ele trazer a última pesquisa que a gente realizou, que terminou em 2011, na verdade, mas só foi publicado agora em 2013. Né? Foi uma pesquisa que a gente realizou, eu desde a Espanha, né, pelo Instituto Universitário de Desenvolvimento e Cooperação da Universidade Complutense, a Madalena Duarte, que estava na Universidade de Lisboa e que fazia e fez toda uma pesquisa sobre o tráfico de mulheres em Portugal, ela desde a Universidade de Coimbra, pelo SES, Centro de Estudos Sociais da Universidade. E a Maria Lúcia Leal, que até a Priscila citou, que foi a pesquisadora que fez a PESTRAF, né, e que, em função de uma iniciativa dela, no ano de 2008, quando eu estava lá, propôs que a gente começasse a pensar essa questão do tráfico de mulheres brasileiras desde uma perspectiva transnacional e pensasse a elaboração de uma pesquisa que fizesse a reconstrução. Claro que isso foi pensado em conjunto, né, mas a gente chegou à conclusão de que seria interessante a gente fazer uma... Posso ir passando? Que a gente fizesse uma releitura, né, das histórias de vida de mulheres, desde a sua infância até o momento atual da vida daquela mulher. Então, a gente decidiu, fez alguns recortes. Eu vou só levantar, porque eu não vou saber falar com detalhe todos os recortes. Dá para eu ler ali. Então, seriam mulheres, né, são 9 estudos de caso, todas mulheres, que tivessem saído do Brasil no estado de Goiás, a gente fechou o estado de Goiás pela quantidade de mulheres brasileiras que estavam lá, que tivessem tido uma mobilidade territorial internacional, ou seja, que estivessem ainda na Espanha ou em Portugal, ou que tivessem já, desde a Espanha e Portugal, retornado para o Brasil. Né? Então, a gente pegou 3 casos de mulheres que estavam na Espanha naquele momento, brasileiras lá de Goiás, 3 que estavam em Portugal e 3 que haviam estado, coincidentemente, na Espanha e que retornaram ao Brasil. Essas mulheres, a motivação da saída dessas mulheres deveria ser uma questão de vulnerabilidade social, violação de direitos associada à busca de trabalho, por meio, né, da prostituição e da exploração. Nós, naquele momento, não dissemos que todas elas eram ou seriam vítimas de tráfico. Nós iríamos pegar mulheres que estivessem nessa condição e, a partir daí, identificar se essas mulheres seriam ou não vítimas de tráfico. Não poderia haver sobre essa mulher nenhuma investigação policial ou um inquérito policial aberto em relação à situação dessa mulher específica. A migração dessa mulher deveria ter ocorrido entre os anos de 1990 e 2010. O retorno ao Brasil e a permanência na Espanha deveriam ter ocorrido entre os anos de 2000 a 2010. E, nessa seleção toda, a gente escolheu 3 casos, então, de cada país, contabilizando 9 estudos de vida, né? 9 mulheres. Como é que a gente construiu... Aí já dá para eu sentar de novo. Como é que a gente construiu essa história de vida das mulheres? A gente fez sessões de entrevistas com elas, né? Todas as entrevistas dessas mulheres foram intermediadas por organizações, né? 2 dessas mulheres foram entrevistadas no projeto das Oblatas em Santiago de Compostela. Então, foi fundamental, né, a parceria com as universidades das redes de atendimento dessas mulheres, senão a gente não poderia ter o acesso, eu digo um acesso qualificado à vida dessas mulheres, porque a gente precisava, nos clubes, por exemplo, o Roberto comentou de como se faz a intervenção ali, né, no projeto que eles têm, projeto de rua, aquele projeto de rua. Não dá para você fazer uma pesquisa, entrevistar uma mulher, perguntar sobre a história de vida dela, e, na verdade, fazer com que ela conte a sua história sem interrupções de tempo, de cliente que pudesse chegar. Não dava, né? Então, a gente tinha que conseguir entrevistar essas mulheres de forma qualificada com o máximo de tempo possível, né?
O institucional, quando a gente começou, a gente tinha um projeto, uma proposta para se fazer um vídeo. Eu usei muito a minha formação é jornalismo, mas eu trabalho muito mais com vídeo, mas eu tentei usar um pouco do que eu aprendi na faculdade de jornalismo, que é a questão da imparcialidade, porque nós somos seres humanos, nós somos carregados de preconceito, nós somos carregados de achares e saberes, né? Então, como é que eu entrava dentro de um hotel na Rua Guaicurus para fazer uma imagem, né, se livrando de porque qualquer coisa que eu achasse ali ia me proibir, me inibir de ver coisas que eu deveria ver para produzir aquele institucional. Então, aí a gente já aprendeu muita coisa. Quando foi agora para o documentário, a nossa maior preocupação era o seguinte, que também foi uma coisa que eu peguei do jornalismo para tentar garantir essa imparcialidade. Eu tinha medo de vitimizar demais as meninas, entendeu? E isso era a minha maior preocupação. E aí eu corria e conversava, né, muito com a Isabel, que me orientou demais a respeito disso. E, por outro lado, eu também tinha medo de promover a prostituição. Então, é a terceira margem, né, do Rio. Como contar essa história, interferindo cada vez menos nela, dando às meninas o espaço para falar. Cada corte, deu muito trabalho fazer, que a gente tinha mais de 10 horas de gravação. Então, como é que você corta, o que você tira? E aí, toda vez que a gente tirava alguma coisa, eu me sentia interferindo naquela história. Até que foi um processo de desapego mesmo, de ressignificar o meu papel ali, enquanto contador daquela história, para então eu me permitir fazer aqueles cortes e chegar ao que chegamos. Mas foi muito difícil por isso, porque eu tinha muito medo de não invadir. Então, aí, alguns conceitos básicos que eu tentei preservar, assim, levar, que era não invadir, não deturpar e respeitar aquelas histórias. Eu não gosto daquela coisa também do papagaio de pirata, né? Você se debruça sobre uma causa e se promove por si, né? Isso também foi uma preocupação. Então, o que vocês viram foi um resultado. Muito preocupado com isso, de não usar, não abusar daquelas histórias, porque aquelas mulheres já sofreram abuso demais, o nosso não poderia ser. Então, a gente só era ali uma lente que a gente teve depois conversando com algumas delas, e teve coisas ditas ali que só foram ditas ali, ao longo, né? Ali na terapia, no tratamento delas, ou seja, é um segredo entre a psicóloga delas e nós agora, né? Então, acho que, enfim, eu espero que a gente tenha conseguido possibilitar esse olhar que olha por outro, né, através de outro lugar, por outro ângulo, por outra lente. Acho que é isso. Eu falo demais às vezes, gente. Eu vou passar para a Isabel. Eu nem sei assim, o que eu posso falar, porque a gente tem esse trabalho, ele envolveu a gente demais, né, gente? Todo mundo da pastoral e tudo. Eu falo que eu estava grávida aí desse filme, esperando com muita ansiedade. Então, eu reforço assim, o que o Nélio falou, porque a gente convidou várias mulheres, nem todas quiseram participar, né, Nélio? Muitas foram convidadas, e o critério realmente, como aparece no filme, é: você quer participar? Né? E muito que elas colocavam assim: mas a minha vida é interessante, o que é que eu tenho para falar da minha vida, né? Então, a gente tentou muito colocar essa coisa assim, não, a sua vida, ela é uma obra de arte, é a sua vida, né? É o que você viveu, é o que você construiu, né? E o nome do filme também é O que a Vida Fez da Gente, o que a Gente Fez da Vida. Eu acho que ele nasceu muito enquanto a gente pensava um pouco no Guimarães Rosa, né? Que ele falava, né? O que a vida quer da gente? Coragem, né? E eu acho que se tem uma coisa que a gente consegue extrair de cada história ali, é isso: coragem, coragem, né? Então, assim, eu não sei o que mais que eu poderia falar. Talvez uma outra coisa, né? Que a pastoral é muito confrontada, assim: quantas mulheres vocês tiram da prostituição? Vocês querem tirar as mulheres da prostituição? Quem somos nós, né? As escolhas, as vidas, as pré-escolhas, as escolhas pré-escolhidas não nos pertencem, né? Eu acho que a pastoral hoje ela está muito mais interessada em se perguntar, né?
Quais as causas, né? Ontem a Priscila trazia, foi a Priscila, nem lembro mais, que trazia a ponta do iceberg, não era? Então o que a gente está vendo é a ponta do iceberg. A gente está falando de gente. Então a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado. Então, o tema do tráfico de pessoas com fins de exploração sexual é muitas vezes, né, se a gente observar, muitas vezes tratado em suas relações com o turismo sexual e com o tema das migrações internacionais, né, principalmente no sentido sul-norte. O turismo sexual, com frequência, ele vai ser visto como sinônimo de tráfico de pessoas com fins de exploração sexual. Tema que se confunde também com a questão da migração internacional irregular para exercer a prostituição. Gente, vocês não me escutam assim? Porque está me dando um eco, não? Tá. Então tudo bem, eu vou... Políticas públicas, então, vêm sendo adotadas pelo Brasil com a ratificação do Protocolo de Palermo, né, no sentido de combater o tráfico de pessoas, né, da luta por combate a esse tráfico, né. As discussões que conduziram o Protocolo de Palermo e a formulação de políticas públicas no Brasil, né? Primeiro Plano Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, em 2008, e o segundo plano, em 2013, né? Envolvem instituições com diferentes interesses, né? Então, você tem governos, agências multilaterais e supranacionais, grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo organizações e redes feministas e também de prostitutas. Nessa arena política, as definições sobre turismo sexual e tráfico de pessoas não se definem de forma unívoca. E aí, eu gostaria de brevemente recuperar as discussões que vêm sendo feitas pela pesquisadora Adriana Piscitelli, da Unicamp, que desde a década de 90 tem se dedicado ao estudo do turismo sexual e das migrações internacionais. Adriana Piscitelli tem procurado mostrar as múltiplas concepções do termo turismo sexual, que não está limitado exclusivamente, isso é muito importante, à ideia de viagens organizadas no sentido centro-periferia, destinadas a um público masculino de países ricos, entre 35 e 50 anos, para o consumo de prostituição, que muitas vezes também envolve crianças e adolescentes, né? Piscitelli afirma que no Brasil, essa concepção do que está em jogo no turismo sexual, essa concepção de turismo sexual, ela acabou adquirindo um status de categoria central, né? Sendo incorporada tanto ao discurso público quanto nas próprias políticas nas políticas públicas formuladas, né? Então, ela fez pesquisas em Fortaleza, conhecida como a capital do turismo sexual no Brasil, uma das regiões metropolitanas mais pobres do país, né? Marcada por grandes desigualdades regionais, na Espanha e na Itália, que são principais países, né? São países centrais também da indústria do sexo, da exploração sexual. Nessa pesquisa, Piscitelli vai afirmar que essa concepção de turismo sexual dominante no imaginário coletivo e nas políticas públicas no Brasil não contempla, ela é limitada ao não contemplar a diversidade de práticas que estão envolvidas no turismo sexual. Turistas nacionais e estrangeiros formam apenas uma parte dessa clientela de turismo sexual. As pesquisas feitas, né, e aí eu estou recuperando, porque eu fui ler um pouco sobre essas conexões entre turismo, tráfico de pessoas, como é que se constrói o debate sobre esse tema, né? E aí, pesquisas feitas por vários estudiosos no final dos anos 90 e na primeira década do século XXI, indicam que o sexo com crianças e adolescentes é feito, sobretudo, por homens locais, né? Por homens, ou seja, não entra dentro dessa concepção. Além disso, várias mulheres adultas de países ricos
ricos também vêm ao Brasil em busca de turismo sexual, né? E então esses autores eles têm procurado ressaltar, e a Adriana especialmente, a Adriana Psitelli tem procurado mostrar que é importante ressaltar que esses encontros dificilmente se adequam à ideia da indústria de sexo. Isso é as trocas sexuais, como ela vai ressaltar, né? E vários autores, eu estou usando o trabalho dela, mas fiz uma pesquisa com alguns autores que trabalham com fizeram pesquisas empíricas sobre o tema, né? São mais artesanais do que industriais, né? O que significa isso? Que elas são muito mais ocasionais, se conectando com a indústria do turismo, no sentido de... Em que sentido? Como é que se conecta, né? No sentido de que as prostitutas vão procurar os seus clientes em espaços como praias e bares utilizados por turistas. As relações com os turistas estrangeiros envolvem vários tipos de intercâmbios sexuais e econômicos, que não são só exclusivamente marcados pela mercantilização, pela troca de sexo por dinheiro diretamente, né? Muitas vezes essa troca é mediada também por presentes, por diferentes formas de ajuda, né? Que assim, existe essa... Então, normalmente, os participantes, eles se percebem, às vezes, a Adriana Psitelli chama atenção, como namoradas, muito mais como namoradas dos estrangeiros do que efetivamente como prostitutas dos estrangeiros, e chegam a lhes dar uma série de ajudas, né, que os estrangeiros que acabam lhes ajudando, claro, porque existe uma desigualdade enorme, pobreza, né? Então, uma série de ajuda para aliviar as penúrias econômicas, né? Então, essa atividade acaba se convertendo numa atividade mais flexível, contingente e temporária, e aí ela ainda ressalta, e muitas delas ainda narram que nessas relações ainda existe prazer, companheirismo, a possibilidade dessas, enfim, de amizade, inclusive, né? Então, o valor monetário da ajuda vai variar de acordo com a classe social e os recursos materiais do homem, assim como a sua generosidade e o grau de compromisso com a relação. Em contrapartida, essas mulheres oferecem sexo, companhia e, às vezes, até cuidados domésticos, né? Quando se tratava de jovens mais pobres, ou de pele mais escura, que às vezes migravam para a Europa mediante relações com visitantes estrangeiros, as relações de ajuda passaram a ser vistas como prostituição, ampliando, assim, a própria definição de prostituição, né? Nas migrações para o exterior, o que a autora percebeu foi que havia dois tipos de viagem, né, nessas migrações. Então, uma consistia na viagem para casamento com estrangeiros, que mesmo envolvendo formas de violência, não se enquadra no crime de tráfico de pessoas, né? E a outra modalidade abarcaria uma rede mais ampla de pessoas, com diversos intermediários, nas quais as jovens não conseguiriam que não conseguiram casar-se, né? Podiam utilizar a viagem para fazer programas na Europa e, quiçá, retornar para Fortaleza buscando um novo estrangeiro, né? Que pudesse abrir possibilidades de viagem e de romance. Essas viagens seriam as que mais poderiam se aproximar da ideia de grupos organizados transnacionalmente para exploração da prostituição, né? Ainda que a existência de redes e do fato de não terem sido informadas do valor da dívida, muitas vezes, segundo a Adriana, não era percebida pelas próprias mulheres como um crime, como uma violência, né? A autora vai salientar também que ouviu vários relatos de mulheres que sofreram várias formas de violência no exterior, né? Muitas vezes relacionadas à repressão policial feita pela polícia migratória, né? que considerava as ações de combate ao tráfico de pessoas considerando que as ações de combate ao tráfico serviam também como mecanismo para reforçar as políticas do governo espanhol com o objetivo de deportar brasileiras ilegais, né? Então, a principal preocupação dessas mulheres entrevistadas pela autora era a ação repressiva em relação à prostituição
e a migração ilegais, né? Então, ela também ouviu formas de violência moral sofridas pelas mulheres pobres que se casavam com homens estrangeiros, que deixaram ou se mantiveram no mercado do sexo, né? E que, em função disso, se tornaram objeto de desconfiança e intenso controle dos homens e de suas famílias. Fiz uma pesquisa bastante rápida, que eu não tive muito tempo, mas vi que tem muito material e tentando entender essa limitação entre o que é tráfico de pessoa, o tráfico sexual, a prostituição, o turismo sexual, e vi que, na verdade, esses campos se misturam, né? Porque está relacionado com, de certa forma, uma indústria muito lucrativa, pelos dados que eu vi registrados, a indústria da exploração sexual, ela seria até mais lucrativa do que a indústria da droga, e essa frase me chamou muito a atenção, né? Porque a droga precisa ser colhida, cultivada, refinada, embalada, e o corpo feminino não precisaria passar por nenhum processo desse tipo, podendo ser vendido e revendido muitas e muitas vezes, né? E aí as histórias, né, as trajetórias, eu acho que a Patrícia traz esses dados, assim, a dificuldade de achar um padrão homogêneo para as histórias e para as narrativas, a próprio filme que a gente viu antes, são condições muito diversas, né? Mas me chamou a atenção essa frase: o denominador comum a todas essas narrativas talvez seja o desejo por melhores condições de vida, em um mundo onde, para muitos, talvez o pior não seja simplesmente a pobreza, mas a pobreza relativa, que leva muitos a terem tão pouco e a poucos a terem quase tudo, né? Então, não é exatamente a questão da destituição absoluta, da privação absoluta de recursos, embora isso possa também estar, né, na causa da escolha, vou usar sempre escolha entre aspas, né? O sociólogo tem uma mania de relativizar as escolhas, né? Mas que, na verdade, talvez a pobreza relativa, que é um conceito importante, porque tem a ver com a desigualdade, tem a ver com a necessidade do reconhecimento, né, de status, numa sociedade de consumo que valoriza certos itens. Então, tem esse horizonte de fundo que eu acho que não tem como. Eu fui tentando me aproximar do tema da pobreza e da vulnerabilidade a partir, né, de um certo conhecimento dessa realidade. E fiquei estarrecida com os dados também, que eu não conhecia, que podia ser algo tão abrangente, né? 2 milhões de pessoas vítimas do tráfico, de pessoas, mais de 80%, ou quase 80% disso sendo exploração sexual, né? Meninas, mulheres, transgêneros e travestis. Então, são grupos que já são marginalizados, que ainda sofrem esse processo de exploração e de servidão, movimentando um recurso enorme, astronômico, de 7 a 10 bilhões de dólares, né? E também dizendo que o tráfico de fronteiras é uma realidade, mas também, como, né, já foi falado aqui, às vezes a exploração dentro do próprio território, né, dentro do próprio local. Então eu fui me apropriando, conhecendo um pouco desse tema, e fui percebendo assim, que também é algo muito antigo, que embora seja, algumas frases mostram que hoje seria o negócio mais rentável, talvez, que teve um crescimento absurdo ao longo das últimas décadas, principalmente com a globalização e com a abertura de fronteiras, mas que é um problema, vamos dizer, desde o século XIX, o tráfico das escravas brancas, né, alimentado por uma estrutura de patriarcado, alimentado por uma realidade que é muito mais abrangente do que simplesmente uma realidade da pobreza ou das condições atuais desse início de século, né? E um ponto que me chamou muita atenção é essa dificuldade que eu acho que apareceu aqui, bastante claro também, entre o que é voluntário e o que é coercitivo, entre vontade ou coerção, né? Eu acho que se isso é complicado, no caso do tráfico, da exploração sexual, em que momento mesmo que tem elas vão por conta própria e aí são enganadas, né? Ou que tenha um engano deliberado aí, ou até que ponto... Mesmo no caso da prostituição, essas duas questões parecem, né? Até que ponto tem uma escolha nessa via da prostituição, ou é uma escolha pré-escolhida, um fruto de um constrangimento, um fruto de uma falta de escolhas prévias. Então, eu acho que é uma questão muito complexa, na verdade, entender esse problema, né? E eu acho que, como a Patrícia falou, a gente precisa entender melhor essas conexões, entender melhor a natureza do problema, para que as políticas públicas possam ser mais efetivas. Se a gente conhece uma área de forma pouco clara, as políticas públicas também vão ser pouco claras e pouco efetivas, né?
E pesquisando um pouco também as convenções e os acordos, a gente vê que desde 1904 tem os primeiros pactos internacionais, os acordos internacionais, que é uma questão que está na agenda, que mobiliza, né, os países. Então, quer dizer, não é por falta de institucionalidade, não é por falta de lei, não é por falta de regulamentação que esse problema ainda se mantém, né? É algo complexo, onde se cruza poderes muito fortes de uma indústria do sexo, a indústria, né, do turismo sexual e vamos dizer, de alguma coisa que é ilícita, né? E alguma outra coisa que é da ordem da escolha num cenário de poucas possibilidades, né? Eu acho que esse é o cenário de fundo, de tentar colocar esse dilema, né, de se é escolha ou não, e o que isso implicaria em termos de políticas públicas. Seriam políticas diferentes, acreditando que as prostitutas tiveram uma escolha que as escravas sexuais não tiveram? Mudaria totalmente o tipo de política pública para uma coisa ou para outra? Pode ser que eu esteja falando uma tremenda besteira, porque eu não sou da área, mas foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Então, para esta mesa convidamos en primer lugar a Eloísa Greco. Eloísa Greco, psicóloga graduada per la UFMG, con mestrado en Sociologia per la Universidade de Coimbra, Portugal. Trabalha no Ministerio de Justiça desde 2009, pasando por las áreas de segurança pública, alternativas penais y actualmente está como coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Já queremos aproveitar tamén para compor integralmente a mesa e convidar tamén aos outros dois participantes. Convidamos a Flavia Teixeira. Flavia é doutora en Ciencias Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, profesora da Universidade Federal de Uberlândia, desenvolveu pesquisa de pós-doutorado sobre conjugalidade e migrações de travestis para a Itália. Ten actuado principalmente nos seguintes temas: género, sexualidade, prostituição, migrações e conjugalidades. Integrante da rede de trabalho sobre género, migrações e tráfico de pessoas do PAGU da Unicam. Recentemente publicou o livro Saberes, Poderes que conforman as transexualidades. Autora tamén de La Italia de Diviete, Entre o sonho de ser europeia e o babado da prostituição. E convidamos tamén a Tadeusz Blanchet. Tadeusz possui mestrado en Antropologia Social e doutorado tamén en Antropologia Social pela Universidade Federal de Rio de Janeiro. Actualmente profesor de Antropologia na Universidade Federal de Rio, no campus de Macaé. Experiencia na área de Antropologia con énfasis en etnicidade, indigenismo, desenvolvimento e relações de género, actuando principalmente nos temas de inmigração, turismo sexual, prostituição, administração indígena, desenvolvimento, história dos Estados Unidos e história do Brasil. É uma mesa com especialistas cualificados nos temas que vamos a abordar. Sin máis demora, vou pasar a palavra já para Eloísa. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito o convite da Pastoral e de toda a organização do evento, pela possibilidade de estar aqui e tentar contribuir com esses 2 dias que têm sido bastante ricos, pelo que me relataram. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa, que são pessoas realmente que têm uma bagagem no tema, e eu acho que vai ser uma oportunidade para todo mundo
aproveitar muito esse momento. Eu venho aqui apresentar um pouco como é que a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tem trabalhado, quais os avanços que a gente conseguiu fazer, o que ainda a gente precisa fazer e pensar também como trabalhar o tráfico de mulheres dentro da política nacional. Espero poder contribuir um pouco e estou aberta depois às perguntas. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu trouxe só para a gente começar a pensar alguns dados sobre a reflexão do tráfico de mulheres. O último relatório que o Ministério da Justiça produziu, que foi lançado agora em julho desse ano, apresentou ainda que o tráfico interno de pessoas ainda é majoritariamente feminino, sendo que 65% das vítimas têm idade até 29 anos e 59% são pretas e pardas, sendo 40% são brancas. Essa fonte é do relatório e o ator que traz esse dado é o Ministério da Saúde, porque entre os atores que entrevistamos para coletar informação sobre o tráfico, o Ministério da Saúde é o único que traz a categoria gênero, raça e idade. O outro dado é que somente no primeiro semestre de 2012 foram recebidas 17 ligações para o Ligue 180, que é o Ligue de Denúncia, que agora virou um canal de denúncia esse ano, que recebe da Secretaria de Política para as Mulheres, e no início de 2012 eles receberam 17 ligações para denunciar o tráfico de pessoas. E no mesmo período, em 2013, o número saltou para 263 denúncias. Então, houve um aumento de 1.547% nos registros de tráfico de pessoas para o DISC 180 em relação ao tráfico de mulheres. Só para a gente começar a pensar de que política, de onde que a gente está falando, são dois dados, um do relatório nacional e uma de uma reportagem que foi feita pelo Ligue 180. Até chegar no momento, que acho que é o nome da minha palestra, do segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, eu queria explicar mais ou menos como é que a gente trabalha no âmbito do Ministério da Justiça. O tráfico de pessoas ele é um crime extremamente complexo. Acho que nesses 2 dias vocês que estão aqui conseguiram apreender um pouco isso. Extremamente transversal, ele dialoga com outros crimes e outras políticas, seja políticas de gênero, políticas de criança e adolescente, turismo, trabalho e emprego. Então, ele é extremamente transversal e isso traz uma complexidade para você tanto entender o fenômeno quanto para você atuar no enfrentamento a essa criminalidade. E a gente tem isso, essa transversalidade, essa complexidade em mente para a gente pensar em como conduzir a política. E por que eu falo isso? Porque a condução hoje da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ela é feita por uma coordenação tripartite. A gente dialoga o Ministério da Justiça diretamente com a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Direitos Humanos. Exatamente por isso, por ter que tentar compreender esse fenômeno além do que está dentro do Ministério da Justiça. A gente precisa ir além e contar com esses outros atores, essas outras políticas para avançar na política de enfrentamento. Então, a gente tem intersetorialidades entre as ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Isso gera uma implementação extremamente complexa, com o envolvimento de vários atores para atuar no enfrentamento a esse crime. Isso gera também uma corresponsabilidade. A gente entende que a pasta está dentro do Ministério da Justiça, mas que a gente divide responsabilidade, tanto, e aí eu vou chegar mais para frente, com a sociedade civil, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Política para as Mulheres, além de outros 17 ministérios que auxiliam a gente na implementação do segundo plano. E leva também a relevância e imprescindibilidade da participação social na gestão das políticas públicas nacionais. Isso também tem todo o caráter da sociedade civil, ter todo já uma bagagem, um conhecimento, seja no atendimento às vítimas, seja na produção de conhecimentos, e a gente precisa de agregar, de conversar, dialogar com a sociedade civil para avançar na política. Então, o modelo hoje de governança da política nacional tem a coordenação tripartite, que eu falei que é do Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Política para as Mulheres. A gente tem uma coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas que está dentro do Ministério da Justiça. Além disso, a gente conta com a rede de núcleos e postos, que a gente chama a nossa integração federativa. E aí a gente vai para o nível estadual e municipal. Mais para frente vou falar a rede de núcleos e postos. Hoje ela está estabelecida, nós temos 16 núcleos no país e 12 postos. Mais para frente vou falar qual que é a diferença de um e de outro, mas eles também auxiliam na implementação da política e são atores extremamente importantes e protagonistas na condução da política. A gente tem os outros ministérios que implementam as ações dos planos nacionais, que é o Grupo Interministerial.
E também os demais poderes. Temos uma relação muito próxima, seja com o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e organismos internacionais também. Então, todos eles compõem a macro-rede de enfrentamento. Nos espaços de participação social, né, a gente, por meio da rede de núcleos e postos, a gente tenta fomentar a criação de comitês estaduais. Aqui em Minas, a gente tem um comitê estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas, assim como a gente tem um comitê nacional de enfrentamento ao tráfico, que é o espaço onde a sociedade civil pode participar, discutir a gestão da política pública. O Tadeus, ele faz parte do nosso Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico. E agregar apoio político tanto aos núcleos e postos, isso para os comitês estaduais. Eles acompanham a implementação do plano, o comitê estadual e o comitê nacional também acompanha a implementação do plano nacional e ajuda a monitorar e avaliar os resultados também. Comecei a falar um pouco da rede de núcleos e postos. O que são os núcleos? Os núcleos são organismos, são equipamentos estaduais que eles fazem toda a articulação local da rede, seja articular com a rede de reinserção ao mercado de trabalho, assistência social, enfim, todo o trabalho político de articulação local, um núcleo faz, além de várias outras atividades, como atendimento a possíveis vítimas, reencaminhamento, referenciamento. E os postos são equipamentos que ficam em áreas de trânsito. Então, nós temos, dos 13 postos, nós temos postos em aeroportos, né, o aeroporto de Guarulhos, do Galeão, no aeroporto de Fortaleza e Belém, temos postos. Temos postos também, 8 postos ficam no Amazonas, em áreas fluviais. Então, faz um trabalho de busca ativa, onde pode ter possíveis indicadores de casos de tráfico de pessoas, e também campanhas de prevenção, e também fazem atendimentos em casos de um migrante indocumentado ou um solicitante de refúgio. Esses postos também acabam recebendo essas demandas. Vamos agora a escutar a Flávia Teixeira. Boa tarde a todos. Peço que me interrompa, me avise, por favor, 5 minutos, porque eu falo muito, tá? E, assim, eu gostaria de começar agradecendo de verdade a Pastoral das Mulheres pelo convite, né? É uma responsabilidade, porque deveria estar sentada aqui a Adriana Psitelli, então dá vontade até de levantar quando eu lembro, né? Mas, assim, não a represento, acho que ainda tenho que aprender muita coisa para chegar, né, próxima, mas faço parte da mesma rede de pesquisa que ela, fui orientanda dela no doutorado e no pós-doutorado. Então, assim, a gente tem uma trajetória de caminhar junto, pensando um pouco sobre a temática da migração, né? E aí eu fiquei feliz quando me chamaram, primeiro porque conheço, né, a representante do pastoral no Comitê do Tráfico de Pessoas, eu também integro o Comitê Estadual, né, tenho aprendido muito, né, acompanhando o comitê antes mesmo da eleição, agora posteriormente como sociedade civil, represento a Universidade Federal de Uberlândia e também, né, tenho parceria aqui com o pessoal do Núcleo de Enfrentamento de Minas, porque coordeno a pesquisa de Minas sobre o enfrentamento, na verdade, é um diagnóstico sobre a questão do tráfico de pessoas em Minas. Então, em março, Minas terá condições de apresentar um relatório sobre como é que se dá essa questão do fenômeno em Minas de 2004 a 2014. Né? É o objetivo da nossa pesquisa. Então, eu falo de um triplo lugar, né? E fico feliz quando a gente vai pensar na questão da prostituição, porque eu sou professora na Faculdade de Medicina. E é muito comum você vê a discussão da prostituição em 2 espaços, ou no da doença relacionada à AIDS, DST, ou no direito, no crime, né? E aí, nesses 2 lugares, é que a gente vem observando uma discussão sobre a prostituição. Porque eu escolhi recortar dessa forma e correr um risco enorme, porque eu sabia que o Tadeus estava na mesa, mas eu resolvi recortar dessa forma, porque nas nossas reflexões, o que eu tenho visto como um grande desafio é que a gente não avança na discussão de tráfico se a gente não limpar o terreno da discussão sobre prostituição, né? Se a gente não enfrentar seriamente o que nós pensamos e como nós pensamos. E aí eu estou chamando Estado,
e estou chamando a sociedade civil, e aí estou chamando a responsabilidade da academia também, sobre o que nós fazemos com as nossas pesquisas, né? Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Então, assim, o que a gente está falando, né? E aí a gente vê a prostituição ganhar um relevo, a discussão sobre prostituição ganhar um relevo, quando entra também a discussão de tráfico, né? Vem arrastando a discussão de prostituição, e aí não tem como se a gente não enfrentar de verdade. E a gente começa uma discussão partindo do princípio que todo mundo entende tudo, né? E aí o que acontece? É fundamental a gente pensar que existem diferentes perspectivas sobre o fenômeno da prostituição. Então a gente tem que pensar na perspectiva proibicionista, né? E aí eu estou falando claramente daquelas pessoas que consideram, e aqueles países que consideram a prostituição um delito e penaliza todas as atividades relacionadas, inclusive a prostituta, porque aí ela é delinquente, né? É o delito que ela está cometendo, né? A regulamentarista, que é aquela que a gente também chama, né, de legalização, né? Que a prostituição é aceita, tolerada, mas desde que ela possa ser controlada pelo Estado, porque ela é uma ameaça à saúde e à ordem pública. Então, a prostituta pode, mas em determinado lugar, com o cartãozinho de limpeza, né, garantir que você fez vacina. Então, é o Estado que controla o exercício da prostituição, né, ou onde ela pode acontecer, garantindo, é lógico, a moral, a decência e o pagamento de impostos, né? Tudo arrumadinho. Então, ali nesse espaço pode. Mas os dois modelos que mais importa para essa discussão que a gente está pretendendo fazer aqui é o trabalhista, né? Que é o foco vai recair sobre os direitos laborais e as condições de trabalho, e exige que a prostituição seja regulamentada por leis laborais e leis civis, como qualquer profissão, e saia do campo das leis penais, né? É disso que nós estamos falando quando a gente diz uma perspectiva trabalhista, quando eu digo que eu reconheço a prostituição como um trabalho, né? E aí a perspectiva abolicionista, que é a perspectiva que impregna as nossas falas, né? É a perspectiva que cobre o governo federal. Ok, eu vou tentar ser sucinto, mas eu não sei se dá. Pessoas que me conhecem sabem que eu falo muito. Meu nome é Tadeusz Blanchett. O que nós sabemos sobre o tráfico de pessoas, em termos de fatos, quase nada configura aquilo que vocês estão lendo em livros como está sendo vendido aqui fora, de Priscila Siqueira, né? Ou vendo em, por exemplo, telenovelas como Salve Jorge, ou vendo em filmes como Lilia Forever, né? Pelo menos aqui no Brasil, esse quadro não é daquela maneira, o quadro é diferente, e a gente pode falar um pouco sobre isso. Deixa eu falar de onde eu estou vindo. Eu comecei a estudar prostituição e tráfico de pessoas em 2004, minha esposa, Ana Paula da Silva, então eu tenho mais ou menos 10 anos dentro desse campo. Diferente da maioria das pessoas que estudam isso, eu estou estudando isso através de recorte de jornal, né? Ou leis, ou coisas passadas pelo Ministério Público. Eu estou estudando isso indo para os bordéis do Rio de Janeiro, sentando, entrevistando e conversando com trabalhadoras sexuais que migraram para o exterior e voltaram para o Brasil. E nos últimos 10 anos eu deveria ter conversado com mais do que 5.000 delas. Eu atualmente sou um pesquisador associado com da Vida, Associação dos Direitos Trabalhistas para os Prostitutas no Rio de Janeiro. Eu sou membro do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico do Rio de Janeiro. E eu sou membro do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, né? E eu estou ficando um pouco cínico em tudo isso, porque eu estou 10 anos dentro disso e eu vejo as pessoas entrando e saindo, construindo carreiras, indo para postos mais altos com sua luta contra o tráfico dentro do seu currículo, e nada muda, a situação continua piorando. Não a situação do tráfico, mas a situação da maneira que o Estado brasileiro está decidindo lidar com o tráfico. Eu não estou querendo falar mal da minha colega Heloísa, que ela está... Mas eu aposto, Heloísa, nós podemos fazer um aposto daqui a 200 reais, 250 reais.
que daqui a 2 anos você não vai estar mais no comitê. Você vai já ter migrado para outra área dentro da burocracia nacional. Nada contra, é ótimo. E eu vou estar lidando com seu sucessor, como eu já lidei com 3 ou 4 pessoas já liderando os comitês estaduais. No nosso comitê estadual, eu acho que o povo lá da Trauma, somos as únicas pessoas que têm permanecido e têm assistido a esse processo por 10 anos. Estamos acostumados a cada 6 meses ter novo chefe no comitê, novos membros entrando, novos membros saindo. O tráfico de pessoas está excelente para fazer carreiras hoje em dia, mas não está excelente para lidar com as questões que está afligindo os direitos dos trabalhadores brasileiros. Não são os trabalhadores sexuais, mas os trabalhadores de todos os tipos, né? No último ano, eu e minha esposa temos liderado uma equipe de pesquisa olhando para a Copa do Mundo e como que os mega eventos esportivos afetam o quadro de tráfico de pessoas e de exploração sexual de crianças no Rio de Janeiro. Durante a Copa, lideramos uma equipe de 1 de pessoas e fizemos 2.000 horas de campo, né, de pesquisa de campo. Investigamos 83 bordéis, repetidamente. Não só entramos uma vez, mas entramos por horas e horas e horas. Fizemos entrevistas formais com quase 150 prostitutas. E provavelmente interações informais com mais do que 500. Então, quando eu digo tudo isso, não para salientar a minha autoridade, mas para você entender que quando eu falo, eu nunca encontrei, em todos esses 10 anos, essa figura da morena, né, que se viu no Salve Jorge, a inocente, que foi traficada para a Espanha porque não sabia, porque um loiro de olhos azuis, um príncipe, chegou lá e falou para ela que ela iria ganhar milhões na Europa como dançarina, e ela chegou lá e descobriu de repente que ela iria trabalhar no bordel e teve seu passaporte rapado e teve todas essas coisas. Eu nunca encontrei um só caso disso em 10 anos de trabalho, conversando com mais de 5.000 prostitutas. O que eu tenho encontrado? Bom, fatos sobre como é que o trabalho sexual é organizado no Brasil, na maioria, na vasta maioria dos casos. Pode ter um ou outro caso, como Morena, eu não estou descartando que ela não existe. Eu não encontrei ela até agora, eu não conheço ninguém que encontrou ela até agora, mas ela deve existir. O Brasil é um país de 200 mil habitantes, 200 milhões, nesse tamanho vai ter um ou outro. Mas a vasta maioria das prostitutas, a vasta maioria das pessoas que migram para a prostituição não encaixa nesse quadro. A vasta maioria delas já são trabalhadoras sexuais no Brasil. Se não são, sabem que vão trabalhar no sexo no exterior. As pessoas que vão empregar elas no exterior não querem empregar uma virgenzinha que não sabe nada sobre a prostituição, porque pessoas assim fazem dificuldades, causam problemas. Além disso, tem uma fila para trabalhar nesses lugares no exterior. Eles não têm que recrutar pessoas que não sabem que vão trabalhar no sexo, porque já tem uma fila de 20 ou 30 pessoas para cada vaga. Ela vai para o exterior, não porque ela está iludida e pensando que é uma Cinderela da vida. Aliás, a coisa mais filho da puta é esse mito de que a mulher que viaja está pensando em Cinderela, né? A pessoa que repete esse mito está dizendo que as mulheres são basicamente crianças, né? E vocês conhecem melhor a realidade delas do que elas mesmas, né? Na minha experiência, a vasta maioria das prostitutas que migram sabem muito bem o que vai encontrar lá. Por quê? Porque já conversaram com colegas. Como é que uma pessoa vai para a Europa trabalhar na prostituição? Pode, assim, botar no passaporte, eu estou indo trabalhar como puta? Claro que não. Por quê? Porque a lei brasileira é a lei internacional, ipso facto entende isso como tráfico de pessoas. A nossa lei é isso. Desde que você sai, cruza uma fronteira, né, em função do trabalho sexual, com apoio de terceiros, pode ser o piloto do seu avião. Tem que, literalmente, o motorista que te leva para... Isso é a maneira que nossa lei é escrita. Você é um traficado, né? Não importa se tem coerção não faz parte da lei brasileira. Aliás, faz parte, aumenta ainda a penalidade, mas ele não faz parte efetiva da lei. Ele não fala em enganos, ele não está de acordo com o protocolo de Palermo. Basta você ir embora do ponto A para ponto B e trabalhar como prostituta, com apoio de terceiros. Essa terceira pessoa
pode não ganhar dinheiro. Pode ser simplesmente um amigo que ajudou você a fazer a reserva do avião. Você é traficada. Então, se você vai viajar, obviamente, para trabalhar na prostituição, você não vai falar para ninguém. Você tem que inventar uma outra desculpa. E quando você chega no país de destino, olha só, você é duplamente ilegal. Primeiro, porque você não pode trabalhar, você não tem direito, você não tem visto de trabalho. E segundo lugar, porque você é estrangeiro trabalhando na prostituição. Em alguns países a prostituição é ilegal, e quase todos os países da Europa, você não pode trabalhar na prostituição como estrangeiro. Então você está numa situação de dupla ilegalidade. Mas por que você faz isso? Porque o dinheiro é muitíssimo bom. Okay? Dentro do Rio de Janeiro, eu e minha esposa acabamos de fazer um enorme levantamento sobre mulheres que trabalham no sexo. Mesmo as mulheres que estão trabalhando em lugares como Vila Mimosa, cobrando R$30 por programa, estão ganhando por volta de R$3.000, R$3.500 por mês. Lembrando vocês que o salário mínimo brasileiro é R$700 por mês, e mais do que a metade da população brasileira feminina nem ganha aquilo. Okay? 3.500, eu estou falando mulheres que têm 56 anos de idade, que não são bonitinhas, não são assim, novinhas, elas estão ganhando. A mulher que ganhava menos, a nossa pesquisa, era R$3.000 por mês. Indo para a Europa, os Estados Unidos, e trabalhando no sexo, ganha o dobro ou triplo disso. Para alguém cuja outra perspectiva na vida é trabalhar com salário mínimo, como balconista, caixista de supermercado, esteticista, é óbvio porque a prostituição tem uma certa atração como trabalho. O dinheiro que você pode ganhar é ridiculamente bom. Aliás, a Ana Paula, minha esposa, teve um problema agora, porque ela ganhou uma bolsa do governo para Brasil Miséria, para trabalhar com a prostituta, né? Que a gente iria entrevistar prostitutas na marginalidade. E o problema com o Brasil Miséria, para ser considerado miserável, você tem que ter uma renda per capita de R$60 por mês ou menos. A gente não consegue encontrar nenhuma prostituta no Rio de Janeiro que encaixa, nem as pessoas, nem as velhinhas que estão vendendo sexo no rodoviário e que são viciadas, ganham tão pouco assim, né? Então, um dos primeiros grandes mitos disso é que, de alguma forma ou outra, precisa operar uma força, uma coerção, um engano, sabe, sobre basta operar simplesmente a atração econômica. Né? Por isso as pessoas vão, por isso as pessoas ficam. Né? Eu cansei de ouvir história após história após história de mulheres e travestis que fizeram apartamentos, compraram casas, compraram fazendas, compraram carros, fizeram uma vida, enfim, na Europa. É arriscado pra cacete. A pessoa que faz isso é sujeita a uma série de violações, principalmente porque é um imigrante ilegal trabalhando num campo ilegal. A maioria das pessoas que operam as boates e os clubes na Europa, essa coisa de ter capanga lá, com pistola em cima das meninas, você sabe quanto dinheiro você teria que gastar se você for dono de clube em Barcelona e colocasse uma força de capangas ilegais com pistolas em cima de cada prostituta que trabalha para você? Você não teria lucro porra nenhuma, cara. De jeito algum. Eles não precisam fazer isso. Como é que eles mantêm as mulheres sob controle, então? Não, basta, menina, se você não faz isso, se você não trabalha direitinho, eu simplesmente vou te entregar para a polícia, porque você é imigrante ilegal. É assim, vez após vez, eu ouço essa mesma história. As mulheres têm que negociar muito cuidadosamente com os donos dos clubes, não porque tem uma máfia andando pelas sombras com pistola pronto para matar ela, mas porque se elas pisam em falso, no dia seguinte a polícia bate na porta, leva elas embora, alguém denuncia ela anonimamente como imigrante ilegal. Isso é notório entre as prostitutas que voltaram da Europa, isso não é segredo. Você pode ir para qualquer zona e conversar com elas sobre esse assunto, né? Bom, tudo isso é coerção? Eu não sei. Que existe uma coerção estrutural em tudo isso, obviamente existe, né? É a coerção estrutural de capitalismo, né? Mas essa coerção também trabalha e funciona para as pessoas que aceitam trabalhar por um salário mínimo, como balconista, sabe, como caixista de supermercado, ascensorista, empregada doméstica e tudo isso. Essa mesma
coerção estrutural existe para essas pessoas. E a maioria das mulheres que estão dentro dessas categorias sociais que a gente reserva para trabalho feminino, né, sabe, também são sujeitos a violência sexual, assédio sexual, violações de seus direitos. Ou seja, eu não vejo muita diferença entre prostituição e esses outros trabalhos em termos de violação de direitos. E de novo, isso é porque é uma coisa que eu ouço vez após vez das prostitutas. Você não sabe quantas vezes eu ouvi uma mulher falar: cara, quando eu trabalhava com caixista de supermercado, você não achava que meu chefe me assediava? Cara, eu tinha que transar com o meu gerente para manter esse emprego. Quando eu estava casado, em dono de casa, você acha que eu trepava com meu marido porque eu amava ele? Sabe, esses são os problemas do machismo em geral, né? E das relações de gênero em geral. Não são restritas de forma alguma à prostituição, né? E eu fico cada vez mais puto da vida quando eu ouço pessoas assim, colocando essas pessoas na prostituição como se prostituição fosse necessário o suficiente para causar esses problemas. Eu não sei quantas mulheres eu tenho entrevistado que usou prostituição para sair de um casamento abusivo, para sair de uma situação de trabalho abusivo, sabe? É incrível, infelizmente eu não estou aqui, eu não sei, geralmente quando eu dou esse discurso para meus alunos lá na Faculdade de Direito, no Rio de Janeiro, eu pergunto para eles, que eles falam: não, é objetificação da mulher, prostituição, objetificação da mulher. Nós temos uma senhora, Dona Zilda, que é a ascensorista lá do sabe quem é ascensorista, né? Essa é uma das lindas categorias trabalhistas brasileiras, né? É a pessoa que fica numa caixa de aço todos os dias, apertando botões para subir e descer do elevador. Todos os alunos da Faculdade de Direito passam em frente dela todo santo dia. Nenhum delas até hoje conhece o nome dela, nem nada sobre ela, nem quanto ela ganha, né? Mas prostituição objetifica a pessoa, né? Dona Zilda, que ganha R$600 por mês, não, ela não é objetificada no seu trabalho, não, ela é digna, ela é uma trabalhadora. Agora, mulher que ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil reais e consegue construir uma vida com esse dinheiro, não, a ela falta dignidade. Eu gostaria de saber, talvez a gente pode falar um pouco sobre isso depois, que definição de dignidade é essa que está sendo colocada quando a gente olha para tráfico e essas outras coisas como crime contra a dignidade. Ou como é que essas mulheres voltam para o exterior? Geralmente voltam do exterior sob sua livre e espontânea vontade. A hora que acha que tem dinheiro suficiente, quer visitar a família, volta. Mas tem uma segunda maneira de voltar, que é cada vez mais frequente, que é ser remetido após um ataque, uma operação policial contra a exploração sexual. Como a gente viu naquela linda operação feita para aumentar o Ibope do Salve Jorge, a Polícia Federal Brasileira e a Polícia Federal Espanhola entrou no horário do Fantástico, sabe, no bordel lá na Espanha, prendeu todo mundo, declarou que era... Eu adorei que eles declararam que era cárcere privado, porque quando a polícia chegou na porta batendo, toda aquela gente armada, sabe, a porta estava trancada, eles dizem: abra a porta. A mulher, muito sensatamente, disse: eu não tenho a chave. Pô, eu não iria abrir a porta se tivesse um bando de gente armada na frente, particularmente se foi polícia, sabe, eu não iria abrir a porta de jeito algum. Aquilo para eles, no Fantástico, se você assiste a peça ou assistiu na época, é cárcere privada, elas não têm a chave para abrir a porta, né? E você poderia ver como era uma coisa de palhaçada, porque 2 dias mais tarde, primeiro porque as brasileiras que foram, assim, entendidas como vítimas de tráfico, eram só os brasileiros que não tinham visto de permanência lá na Espanha. As que tinham visto de permanência continuaram na Espanha e não tinha nenhuma acusação que elas eram vítimas. Era só as que eram trabalhando irregularmente, que é maluco do ponto de vista do protocolo de Palermo, porque se as condições de trabalho naquele bordel eram equivalentes à escravidão, todas as trabalhadoras deveriam ter sido indicadas como vítimas do tráfico, e por alguma razão eram só as imigrantes irregulares. Bom, tudo bem, mas ainda bem, a gente fez uma operação policial, prendermos vítima. Não, a gente não prende vítima, a gente repatria a vítima, né? As vítimas foram repatriadas no dia seguinte para ir, assim, reunir com o governador da Bahia, em frente da mídia,
Você pode ver a seriedade que a polícia deve, de fato. Cara, se é um crime de escravidão, a primeira coisa que a polícia deve fazer é segurar essas pessoas por algumas semanas em uma casa segura, testemunha, deve ter assistente social, deve ter um monte de defensor de direitos humanos envolvido no caso. Não, a primeira coisa que eles fizeram foi botar num avião, mandar de volta para o Brasil para falar com o governador da Bahia. E no pior, no dia seguinte a gente tinha uma reunião do nosso Comitê Estadual de Tráfico e ainda tinha que atuar, meus colegas na mesa dizendo, nossa, não foi emocionante, nossa, não foi legal o que aconteceu. Eu fiquei, cara, que é o cor do céu no seu universo, meu Deus, que você acha que aconteceu aí, fazia alguma coisa qualquer, né? Mesmo se você acha que tudo aquilo era escravidão, aquilo é a maneira de você faz uma operação policial e horário nobre, com o Brasil inteiro assistindo a porra, e depois mandar todo mundo de volta no dia seguinte para fazer seu photo opportunity com o governador da Bahia. Mas é incrível, porque a gente está sendo tão desnorteado pelo diálogo de, não, tráfico, que essas coisas passam na nossa frente e a gente desliga o nosso senso crítico. Desligamos. E o que acontece com essas mulheres quando elas voltam? Várias delas, dezenas falaram para mim, Tadeu, é o seguinte, eu estou lá trabalhando ilegalmente, imigrante ilegal, a polícia bate na minha porta, sabe, eu estou levado para a delegacia, levo porrada ainda por cima, a opção é duas, eu posso dizer sim, seu guarda, eu sou uma criminosa, 2 vezes, eu estou violando as leis do seu estado, e as leis trabalhistas e tudo, porque eu estou trabalhando como puta aqui. Ou, alternativamente, eu posso dizer, ai, seu guarda, eu fui traficada, eles diziam que eu iria trabalhar como empregada doméstica, mas eles me enganaram, o que eu vou fazer? Eu só quero voltar para o Brasil. O que você acha que eu vou fazer? Pior ainda, se eu sou deportado e não sou vítima, eu perco meu passaporte, não posso pegar outro, né? Mas se eu sou repatriado como vítima, eu posso me organizar para voltar tão logo quanto eu quero. Não sei quantas vezes eu ouvi essa história. E pior, desde que eu comecei a colecionar essas histórias, uma nova coisa entra na mistura, que é a própria fabricação da polícia, do tráfico. Quando você trata uma questão complicada, como a Heloísa falou, de migração ilegal ou irregular, trabalhos que são ilegais ou irregulares, populações que são fortemente estigmatizadas e ação policial, o que você vê? A polícia chega lá com a visão, bom, aqui é crime, então tem que ter algoz e tem que ter vítima. Eles olham para toda santa prostituta que está naquele prédio com essa ótica. Se ela não é vítima, ela é potencialmente algoz. E várias vezes a polícia pega a mulher e diz, sua amiga diz que foi você que recrutou ela para o trabalho aqui. Ou seja, se você não assume a característica de vítima de tráfico, você corre sim o risco de ser declarado como membro de quadrilha internacional de tráfico de pessoas. Porque como é feito a maioria desse recrutamento? Através de amigas, sabe? 6 fora de 10 dos categorias, 6, 7 fora de 10 das entrevistas que eu faço. Quando eu pergunto, quem te levou para a prostituição pela primeira vez? É uma prima, é uma amiga, é uma irmã, é alguém. A abordagem não é, vem para a Europa e ganhar dinheiro, menina. Não, a abordagem é o seguinte, eu vejo que você está tendo dificuldades financeiras, você sabe que eu sou puta, você sabe o que eu faço. Por que você não vem para onde eu trabalho e tenta uma noite trabalhar? Se você aguenta, pode ser uma solução para você. Se você não aguenta, tudo bem, ninguém vai cobrar você. Ela vai, não gosta, mas descubra que numa noite ela ganha tanto o que ela iria ganhar no mês. Então ela continua. Depois essa mesma prima ou amiga migra para a Europa e chama ela, Maria, aqui na Barcelona está pegando fogo, os gringos estão pagando muito bem, vem, eu te insiro aqui nesse clube. Maria vai, está trabalhando, bate a batida policial. Bom, durante a discussão, a polícia isolando essas mulheres e tratando elas como criminosas, é revelado que Maria foi recrutada por sua prima. A prima agora vai responder a tráfico de pessoas, como algoz. Então, a polícia agora está fazendo o favor, em muitos casos, de criminalizar a rede de parentesco, apoio e amizade que esses próprios imigrantes precisam para sobreviver nessas trajetórias de migração arriscada, né? Bom,
Por causa dessa grande discussão que a gente está sempre tendo sobre prostituição, sobre tráfico de pessoas, e a constante deriva que o Brasil está indo cada vez mais em direção do modelo proibicionista e criminalizante de prostituição, para a primeira vez desde a ditadura, nós estamos vendo operações policiais nas grandes cidades brasileiras contra a exploração sexual. Vocês que viviam durante a ditadura e talvez trabalhavam com prostituição durante aquela época, devem saber o que isso significa. A polícia brasileira mata 8 mil seres humanos por ano. Ninguém que está nessa plateia deve ter uma ilusão sobre o que é a polícia no Brasil. Mas é incrível, porque eu descobri que uma vez que a gente começa a falar sobre tráfico, de repente a gente entra numa maravilhosa terra de nunca, em que a polícia brasileira é equiparada à polícia da Suécia, né? Muita gente falando que a gente devia adotar o modelo sueco sobre prostituição, né? Então, imaginando que a gente tem uma polícia competente, que a gente tem uma polícia adequadamente treinada, que não tem problema nenhum de corrupção entre a nossa polícia, que não tem violência entre a nossa polícia. Gente, eu sei que muitos de vocês estão no sistema de justiça, vocês há de admitir que isso não é o caso no Brasil.